Graça e paz, igreja. Muito boa noite a vocês. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, seja muito bem-vindo mais uma vez. Que bom que vocês vieram. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez, amém? Estamos felizes com tudo que Deus tem realizado. Particularmente, para mim esse mês de julho tem sido um mês muito poderoso. Deus tem falado conosco de uma maneira muito poderosa. Como tenho visto a mão de Deus cuidando de cada detalhe. É muito bom começar praticamente esse mês de agosto fazendo uma coisa muito importante, que é buscando a presença de Deus. Durante esse mês de julho, nós celebramos o mês da juventude e celebramos também no mês de agosto. Nós falamos sobre um tema que tem falado muito ao meu coração, que é esse tema de cura. Como Deus tem feito grandes coisas na minha vida, espero que de igual modo esteja falando com você de uma maneira muito especial. Na primeira semana nós falamos da cura da alma, da libertação do passado. Nós entregamos o nosso passado resolvido nas mãos do Senhor Jesus, amém? Na segunda semana nós falamos da cura dos relacionamentos, e nós falamos aqui um momento muito importante, uma quebra de maldição, uma quebra de coisas que muitas vezes a gente carrega durante a nossa vida, com as pessoas talvez que nós não deveríamos fazê-lo. Nós falamos sobre a cura dos relacionamentos, nós falamos sobre duas autoridades espirituais que exercem muita influência sobre a nossa vida. A primeira delas, os nossos pais, nossas mães, nossa família, nossos irmãos. A segunda também, a autoridade espiritual, que é a igreja. Então, nós falamos sobre esse relacionamento que Deus está promovendo a cura. Na terceira semana, que foi na semana passada, nós falamos sobre a cura da mente e a cura do corpo físico. Foi uma bênção. Se você esteve domingo passado aqui na igreja, nós terminamos a pregação com uma palavra. Basta uma palavra e tudo se faz novo. E hoje é o último domingo do mês de julho. Nós vamos falar sobre propósito. Nós vamos falar dos milagres que Jesus realizou. E havia em cada milagre que Jesus realizou um propósito. E hoje nós vamos compartilhar essa palavra. O tema nosso é curados para um propósito. Diga comigo assim, tudo que Jesus faz tem um propósito. Vamos ler o texto bíblico de Romanos capítulo 8, verso 27 e verso 28. Sejam todos muito bem-vindos, você que está pela primeira vez, segunda ou terceira vez, você que está nos acompanhando através das redes sociais, nos nossos canais de comunicação. Não deixa de se inscrever para que essa palavra chegue para você. Não deixa de compartilhar o link dessa pregação agora com o maior número de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você que está me ouvindo agora e vai falar também com as pessoas que você vai encaminhar esse link dessa palavra. Romanos no capítulo 8, verso 27. A palavra de Deus diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou ler de novo esses dois versículos. E aquele que sonda os corações. Qual coração? Os nossos corações. Que conhece as nossas intenções. Que conhece tudo que fazemos, tudo que falamos e tudo que pedimos. Porque o Espírito intercede pelos santos. Quais santos? Nós.
de acordo com a vontade de... Não, vem cá. O Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de quem? Nossa. Não é de acordo com a minha vontade? Não é de acordo com a sua vontade? Quer dizer que Ele sonda o nosso coração. Quer dizer que Ele sabe que você está pensando nesse exato momento, naquele tanto de conta que você tem que pagar amanhã. Quer dizer que Ele sabe exatamente quais são suas queixas. Quer dizer que Ele sabe exatamente quais são suas dores. Ele sabe exatamente o problema que você está passando. Ele sabe exatamente o buraco que você se encontra. Ele sabe exatamente esse tempo de bonança que Ele tem te dado. Ele sabe de todas essas coisas. E olha o que o Espírito Santo faz. Ele intercede pelos santos, eu e você, de acordo com a vontade de Deus. E aí o apóstolo diz o seguinte: sabemos que Deus age em algumas coisas. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Todas as coisas. As boas, as que nós achamos que não são boas. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Levanta a mão. Amém? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas estão buscando milagres, soluções imediatas, mas se esquecem que o céu não trabalha. Deus não trabalha por impulso. Deus não age por impulsos humanos. O texto que nós acabamos de ler agora, a Bíblia, e o apóstolo Paulo escreve dizendo aos romanos o seguinte: Deus conhece as nossas intenções, sabe a intenção dos pedidos que nós fazemos, sabe a intenção da oração, sabe tudo. E Ele, conhecendo absolutamente tudo, o Espírito Santo, há um filtro que te leva, que leva as suas orações aos céus. Diga, graças a Deus. Há um filtro, o filtro é o Espírito Santo. O apóstolo está dizendo o seguinte: olha, veja bem, aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa, não é sobre nossas vontades. Vivemos nesse mundo onde muitos estão buscando milagres, soluções imediatas, mas se esquecem que o céu não trabalha por impulso ou por acaso. Tudo que Deus faz serve ao propósito dele, inclusive você. Tudo que Deus faz serve ao propósito dele. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Deus não desperdiça nenhum movimento. Cada ato do Senhor carrega uma intenção divina. Cada ato de Deus carrega um plano traçado. Cada ato de Deus carrega um propósito. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: que antes da criação do mundo, você não entendeu, antes da criação do mundo, não é nem antes de você, antes do mundo, Deus já tinha preparado o cordeiro para ser sacrificado por nós. Nada vai pegar Deus de surpresa. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário e Satanás pensou que tinha vencido, mas nada vai parar a igreja do Senhor. Nada. Deus não se engana. Deus prepara tudo, e ainda que eu e você peguemos caminhos tortuosos, Ele é onisciente. A cura que Deus realiza hoje, ela é o testemunho que transformará vidas amanhã. O livramento que Ele dá hoje é o empurrão que Ele te colocará no centro da vontade dEle.
E o que parecia apenas uma resposta ao seu clamor, a grande verdade é que era o início de um propósito que Deus já havia planejado. Nada foge ao controle de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, levanta sua mão para o céu e diga: graças a Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Você pode agradar a Deus agora dizendo: obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela minha família, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, obrigado por esses 70 anos de história, obrigado pela graça, obrigado pelos problemas, obrigado pelas provações, obrigado por tudo, porque em todas as coisas, escuta o que Deus está falando para você agora. Essa luta, essa batalha, esse sofrimento, Ele está te dizendo que todas as coisas vai servir a um propósito. Todas. Estava vendo o Ministério de Louvor cantar aqui, porque eu estava ministrando a aula ali para os irmãos que estão fazendo o curso de membresia e também para os que vão batizar. E a gente estava falando da estrutura organizacional da nossa igreja. E aí, a hora que estava começando o culto, eu ouvi uma canção dizendo assim: ninguém pode parar a igreja do Senhor. E eu estava pensando, se fosse eu que estivesse ministrando, na hora de um refrão, eu diria: ninguém pode parar a IDB do Saraiva. Ninguém pode parar a IDB do Saraiva. Vamos. Ninguém pode parar a IDB do Saraiva. Ninguém pode parar a IDB do Saraiva. Audição para o Ministério de Louvor, segunda-feira às 19 horas. Brincadeira. Entenda, tudo que Deus faz, Ele faz a um propósito. Escuta aqui, suas lágrimas têm um propósito. Deus mandou aqui para dizer para você que o seu choro não é em vão. Suas lágrimas têm um propósito que você aparentemente parece uma perda, até os desertos, até as lágrimas e principalmente os milagres servem a um propósito. Hoje nós vamos falar sobre 3 milagres que Jesus realizou. E havia um propósito em 3 milagres que Ele fez. Nesses 3 milagres que Ele realizou, havia um propósito. Quando Deus faz milagre, Ele não está apenas respondendo a sua oração. Ele está ativando o seu chamado. Você pode dizer isso para uma pessoa? Quando Deus... Diga para alguém: quando Deus faz um milagre, Ele não apenas está respondendo sua oração, Ele está ativando o seu chamado. Quantos creem nisso? Diga amém. Vamos lá, primeiro milagre dessa noite. O primeiro milagre dessa noite é um milagre que a gente não gosta. A gente tem dificuldade na espera. Quem aqui gosta de esperar, diga amém. Olha, encontrei alguns anjos no nosso meio. Cuidado você, pecador, para não contaminar esses irmãos. Brincadeira, queridos, eu amo vocês. Quem aqui gosta de esperar, irmãos? A gente não gosta de esperar, a gente ora e fala: Deus, cadê? Está pronto? Esse milagre é um dos maiores milagres de Jesus. E propositalmente eu deixei ele para esse último domingo. Vocês sabem, eu estou pregando desde o primeiro domingo. Não que nós não tenhamos outros pregadores aqui para pregar, mas Deus falou no meu coração para ministrar essas 4 palavras. E esse milagre especialmente, guardei ele para hoje, o último dia, porque esse milagre encontra um propósito muito poderoso. É um dos maiores milagres que Jesus realizou. E esse milagre é a ressurreição de Lázaro. Um dos maiores milagres de Jesus.
Lázaro foi curado da morte para revelar a glória de Deus. Qual o propósito desse milagre? O propósito do milagre da ressurreição de Lázaro da morte: revelar a glória de Deus. O texto base desse milagre se encontra no Evangelho de João, nós não vamos ler, mas você deve conhecer essa história. Lázaro estava doente. E essa doença não era uma gripezinha qualquer. Lázaro, chegou a notícia a Jesus que Lázaro, seu amigo, estava muito mal. E aí depois a notícia chega dizendo: não precisa ir à casa de Lázaro mais. Ele, fala assim comigo, morreu. Lázaro havia morrido. Não era mais uma dor de cabeça, não era mais um aleijado que não podia andar, não era mais um cego que não enxergava, agora era a morte. O último inimigo que eu e você vamos vencer. Diga graças a Deus. Lázaro estava morto. E não por um dia. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto 4 dias. O que parecia um atraso, o que parecia um descuido, porque quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha aqui o que as irmãs de Lázaro estão fazendo com Jesus: limitando o poder de Deus. Quer dizer então que Jesus era capaz de curar a enfermidade, mas não era capaz de ressuscitar um morto, porque até então ele não tinha ressuscitado um morto. Mas agora, ele chega diante das irmãs de Lázaro 4 dias. Ô Jesus, a notícia chegou para o Senhor há tempo. É incrível porque quando a notícia chega para Jesus, o que Jesus fez? Imediatamente ele terminou o sermão. Olha, irmãos, eu estou terminando aqui 20 horas e 17 minutos, eu preciso sair daqui agora. Não, Jesus não tem pressa. Quem tem pressa é a gente. Porque Deus não chega atrasado nem nada, amém? Deus tem o tempo dele, a hora dele, ele está dentro do propósito do Pai. E olha o que acontece. Havia uma tradição judaica que cria, isso não é bíblico, é uma tradição judaica, que cria que até o 3º dia uma pessoa poderia estar viva. Então, a tradição judaica daquela época dizia o seguinte: alguém era de fato considerado morto depois do 3º dia. Porque no 1º, no 2º, já havia relatos que a pessoa voltava a viver. A medicina não era como é hoje. Então, até o 3º dia era questionado. Do 4º dia em diante era inquestionável. Jesus chegou no 4º dia. Sabe por quê? Porque o milagre que ele faz e ele fará na sua vida não vai ser questionado pelas pessoas dizendo: não foi Deus. Não foi Deus. Não foi Deus que fez isso. Afinal de contas, você ficou sabendo do fulano, do ciclano e do beltrano. Eu ouvi falar um tempo atrás, lá na Galileia, tinha um rapaz que morreu e no 3º dia ele estava vivo também. Que conversa é essa de milagre? Não existe esse milagre, isso é mentira. Havia essa tradição que um morto era considerado morto de fato depois do 4º dia. Do 3º dia findado, Jesus chega exatamente no 4º dia. E quando Jesus chega ali naquele 4º dia, ele diz para Lázaro: sai para fora. Jesus esperou o 4º dia de propósito. Não foi esquecimento, não foi descuido, não foi falta de amor, não foi porque não amava Lázaro. Quando a notícia chegou, Jesus chorou, mas ele esperou,
Porque quando Deus quer revelar a sua glória, Ele vai remover todas as explicações humanas. Todas as explicações humanas não eram possíveis explicar o que estava acontecendo. E quando todos diziam, agora não tem mais jeito, Jesus disse, agora é a hora perfeita para o propósito de Deus se manifestar. Qual hora que você está? Qual é a hora que você se encontra hoje? Esse milagre revelou a glória de Deus de uma maneira muito poderosa. Essa enfermidade não é para a morte, disse Jesus às irmãs de Lázaro, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então você me pergunta, qual era o propósito desse milagre da ressurreição de Lázaro? Tudo que Deus faz tem um propósito, e o propósito da ressurreição de Lázaro era demonstrar a glória de Deus. Lázaro foi chamado para fora de um túmulo, não apenas para viver, mas para testemunhar. Eu quero profetizar nessa noite, que você vai sair desse problema, não só porque Deus vai solucionar esse problema, mas porque esse problema que você está passando, essa enfermidade, essa dor, seja lá o que você está passando, você está pensando, está tarde demais, Deus não está me vendo, está demorando muito. Deus está dizendo para você, eu vou chegar no quarto dia. Quem sabe o seu quarto dia é hoje, você pode dar uma glória a Deus por isso. Quem sabe o seu quarto dia é agora, quem sabe o seu quarto dia chegou. Aleluia. O milagre foi tão impactante que os líderes religiosos quiseram matar Lázaro. Você está proibido de ressuscitar. Ei, proibido você estar de ser ressurreto dos mortos. Quem você pensa que é? Morra. Não, porque eles não criam, eles sabiam que Jesus havia feito um grande milagre. Mas esse milagre era grande demais, era perigoso demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez hoje você se sinta como Lázaro. Algo na sua vida parece que morreu. E você já ouviu algumas pessoas dizer, agora é tarde demais. Não dá para fazer mais nada. Essa noite é uma noite para dizer para você que não é tarde demais. Você pode dizer isso pelo menos para 3 ou 4 pessoas, não é tarde demais. Não é tarde demais. Há um propósito de Deus a ser revelado, não é o fim. Esse é só o começo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele está preparando um cenário que ninguém roube a glória. Ele está preparando um ambiente para que ninguém possa questionar. E aí vão dizer, foi a mão de Deus. A mão de Deus estava sobre esse povo. É inquestionável a glória de Deus sobre ele. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa irmã. Olha o que Deus está fazendo na vida dessa criança. Olha o que Deus está fazendo na vida desse jovem. É inquestionável o mover de Deus. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai mudar a nossa sorte. Ele vai mudar a nossa história. Hoje é a noite do quarto dia. Glorifica o Senhor, pelo amor de Deus. Aleluia. Hoje é a noite do quarto dia. Deus não perdeu o controle. E a lição que nós aprendemos com esse milagre é: tem cura que Deus realiza em você, mas é para alcançar quem está ao seu redor. Não era só sobre Lázaro. Era sobre
o propósito de Deus. Tem milagre que não é sobre você, mas é através de você. Deus não chegou atrasado. Ele está construindo um ambiente de testemunho, para que ninguém possa ter a glória, a não ser Ele. Eu não sei você, mas tem coisa que acontece na minha vida que não dá para explicar. Deus quer te usar como uma resposta para alguém. Ele não vai chegar atrasado na história da sua vida. Ele não vai negar aquilo que te prometeu. Ei, espera mais um pouco. Deus vai chegar na hora certa. Marta, não se preocupe. Maria, não se preocupe. Ei, Lázaro, fica tranquilo. Você vai ressuscitar. Deus vai fazer o milagre. Deus vai dar aquilo que prometeu. Tem coisa que a gente não consegue explicar. E o nome disso é milagre. Se você está esperando um milagre de Deus, nós estamos debaixo dessa atmosfera do quarto dia. Hoje é o dia. Esse milagre, ele serviu para demonstrar a glória de Deus. E esse foi um dos maiores milagres de Jesus. Só tem um milagre que supera esse, que é Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, andando junto com o povo, vendo o povo. Agora é o Deus com o corpo glorificado. Mas Lázaro estava morto, saiu de lá, estava andando como uma testemunha viva. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Uma palavra do céu para a sua vida. Você vai testificar o tamanho da glória de Deus na sua vida. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você está buscando de Deus, mas de uma coisa eu sei: há um milagre grande demais vindo ao seu caminho. Segundo milagre, o cego de nascença. Esse aqui foi curado para ser o mensageiro. O cego de nascença, esse texto está descrito no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós também não vamos ler, mas depois você lê. Relata a cura de um homem que nunca havia visto antes. Ele não tinha visto a luz do sol. Ele não tinha visto sua família, sua mãe, seu pai. Nunca tinha visto a cor das flores. Nunca tinha visto uma paisagem, um pôr do sol, um luar. Nunca tinha visto um rio. Nunca tinha enxergado nada. Coisas que eu e você vemos todos os dias. Esse homem nunca tinha visto. Ele nasceu cego. E sabe qual é o grande problema desse homem? Não é nem o fato de ser cego. Como eu te disse, tudo que Deus faz tem um propósito. Jesus quebrou o raciocínio humano com uma verdade espiritual. Porque quando enxergaram esse homem, quando viram esse homem, a primeira pergunta em relação a esse homem, sabe qual foi? Quem pecou? Quem pecou? Por que ele é assim? Quem foi que errou? Foi os pais dele? Foi ele que errou? Quem é que errou para essa maldição chegar na vida dele? Quem foi que pecou? Sabe quem perguntou isso para Jesus? Os discípulos. O entendimento que eles tinham é que algo tão ruim daquele modo, alguém pecou. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Olha aqui para mim. Não é tão tradicional isso aqui. Cuspir no chão. Pegou barro com a saliva, começou a fazer lodo. A pergunta foi quem pecou, não foi? Lembra disso. Jesus então começa a fazer lodo em um sabá. Só que fazer lodinho no sabá, do jeitinho que você está pensando, imaginando mesmo, ó,
no chão e mexer assim, sabe? Se tiver gripado então, parece que dá uma liga melhor, né? Algumas irmãs mais sensíveis estão querendo ir ao banheiro. Jesus então faz lodo com saliva. Só que tinha um problema, classe religiosa. Não podia fazer lodo. Era sábado. Era considerado trabalho e pecado. Eu vou repetir. O que Jesus estava fazendo para a classe religiosa era... Vai, filho, responde. Pecado. A pergunta foi quem? Quem pecou? Jesus ajoelha, pega a saliva, começa a trabalhar, passa o lodo no olho do menino, manda ele lá e lavar e o menino enxerga. E aí Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de... Oh, meu Deus do céu, é forte demais. Jesus confronta a religião, Jesus dá um tapa na cara dos religiosos, porque a pergunta era, quem pecou? E aí ele vai lá e faz um gesto que simbolizava, para aquele povo era pecado. Ele vai lá, então faz o lodo, passa no rosto do menino, lá nos olhos, manda o menino lavar, o menino começa a enxergar. Jesus então fala, isso aqui é para um propósito de Deus. Ele está dessa forma por causa de um propósito de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Que obra? Pergunta, que obra, pastor? Que obra é essa? A cegueira dele não era castigo, era o cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar. Jesus curou, e mais do que ter curado os olhos daquele menino que não enxergava, os olhos físicos, ele abriu a sua identidade, porque aquele homem não recebeu só as visões de volta, ele recebeu uma missão de testemunhar. E o mesmo Jesus que curou aquele jovem, ele te cura hoje também. Lembra que o propósito desse menino, segundo o texto bíblico, Jesus disse, nem pecou seus pais, nem ele pecou. Isso aconteceu para a manifestação da obra de Deus nele. Qual obra de Deus? Vou te contar qual. Os fariseus perguntaram, menino, você não era cego? Que negócio é esse de você estar enxergando agora? Quase que eles falam assim, volte a ser cego agora. Em nome de Deus, volte a ser cego. Quem te curou? O que é isso? Lembre-se que Jesus disse que isso é para a manifestação da glória de Deus nele. Esse menino foi interrogado pelos doutores da lei. Eles queriam a resposta. Está proibido curar alguém no sábado. É incrível, né? A religiosidade é um negócio terrível. É pecado. Você está curado e é pecado. Volte a ser leproso. Volte a ser cego agora. Com firmeza aquele jovem disse, eu não sei de nada. Eu não via ninguém. Eu só sei que agora eu vejo. Acabou o argumento. Eu não sei de nada, eu não via ninguém, eu só sei que agora eu vejo. Ele não tinha argumentos teológicos, mas tinha um milagre para contar.
E quem tem milagre para contar, tem uma mensagem de Deus. Você não entendeu? Você pode não ter os títulos dos diplomas teológicos que muita gente tem. Você pode não ter a oratória que muitos pastores têm. Você pode não fazer absolutamente nada ainda na igreja. Mas quem carrega um milagre, quem é um milagre, tem um testemunho poderoso para contar. E esse testemunho vale mais do que muitos diplomas. Esse testemunho vale mais do que muitas coisas. Há um testemunho de Deus se desenvolvendo em você. Detalhes importantes. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, considerado pecado, passou nos olhos do menino, vai, lava no tanque de Siloé. Isso aconteceu em sábado, não podia ter acontecido. A religiosidade dizia que era proibido curar no sábado, fazer trabalho no sábado, impossível, não podia. Só que Jesus estava dizendo o seguinte: porque ele fez o barro, da onde Adão veio? Da onde Adão veio? Ele fez o barro assim como fez o homem do pó. Gênesis 2:7. Jesus estava mostrando: eu sou o Criador. Eu posso restaurar o que não está funcionando. Deus manda dizer para você hoje, nessa noite: Ele pode restaurar o que não está funcionando no seu corpo físico. Fazer o lodo, fazer o barro, era uma demonstração lá atrás, na criação do homem. Eu fiz isso com meu pai, e hoje Ele vai fazer de novo. Se tem uma área da sua vida que não está funcionando, se tem uma área no seu corpo físico que não está funcionando, receba agora o toque do Mestre Jesus aí na sua enfermidade e seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Receba o toque do Criador, daquele que faz todas as coisas, daquele que basta uma palavra e tudo se fará novo. Aleluia! Seja curado no seu corpo físico, seja curado na sua mentalidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, está aqui. Naquele tempo, quem confessasse ser seguidor de Jesus, sabe o que acontecia? Era expulso da sinagoga. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele rapaz. Ele perdeu o prédio, mas encontrou o Salvador. Jesus o encontrou cego. Depois, revelou sua identidade. Ele voltou a ver e tinha uma mensagem. Você já ouviu? Foi o que Jesus perguntou para o jovem. Ele foi expulso da sinagoga. Jesus tem um novo encontro com ele e pergunta para ele assim: você já viu o Filho de Deus? Você sabe quem é Deus? Você já viu Deus? E aí Jesus fala: Ele está falando com você agora. Deus está falando com você agora? Deus está falando com alguém agora? Você está procurando respostas em muitos lugares, Jesus está falando com você agora. E Ele diz para você hoje, através da sua palavra, olha o que Ele diz. Jesus diz isso para o jovem: você já ouviu? É quem você está falando. Jesus estava dizendo: sou eu. Jesus está dizendo para você hoje, nessa noite: sou eu. Tem dores na sua vida que não são culpa sua. Tem dores na sua vida que Deus está transformando essa dor em um terreno fértil para um testemunho que vai impactar gerações. Você pode até ser rejeitado pelos homens, como aquele jovem foi expulso da sinagoga.
Mas se for acolhido por Jesus hoje, nessa noite, é tudo que você precisa. Deus não apenas vai te curar, Ele te levanta como um mensageiro da palavra. A sua história vai ser pregada por muitos em muitos lugares, em nome de Jesus de Nazaré. Não é sobre quem errou, não é sobre quem pecou, mas é sobre uma mensagem e um propósito a ser cumprido, uma vida de testemunho para a glória de Deus. Quando Jesus abre os seus olhos, Ele não só te faz enxergar, Ele te transforma em alguém que ninguém mais consegue ignorar. Aquele jovem, todo mundo sabia que era cego. E agora todo mundo está sabendo que está curado. Aquele seu problema que todo mundo está vendo e falando, quem pecou, todos eles vão também dizer, Deus fez grandes coisas por eles. Por último, terceiro milagre com propósito. O leproso curado. Curado para voltar à vida. O texto base dessa história se encontra em Marcos, capítulo 1, verso 40. Imagina viver fora da cidade. Você descobre que está com uma lepra. E lepra naquela época era um diagnóstico de morte. Não apenas morte do corpo físico, mas um diagnóstico de morte do casamento, dos relacionamentos. Era um diagnóstico de morte financeira. Você se tornaria um mendigo. Seu marido, sua esposa, teria direito a se casar com outra pessoa. Seus filhos você nunca mais veria. Era algo terrível. Viver como um morto-vivo. Amaldiçoado por todos. Esse era o destino de quem tinha lepra naquela época. Mais do que uma doença no corpo. Era uma sentença de morte social, emocional e espiritual. Social porque o vínculo social não existiria mais. Emocional porque seria abandonado por todos. Espiritual porque o direito de congregar na sinagoga você não teria mais. Mas então, um leproso ousou se aproximar de Jesus, algo proibido por lei. Leprosos deveriam ficar a certas metragens de distância. Poderia se aproximar. Mas com humildade, com fé, aquele leproso declarou, Marcos 1:40. Olha o que ele disse para Jesus. Se quiseres, pode purificar-me. Se você quiser, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Se quiseres, podes me purificar-me. Próximo versículo. Pode passar para o próximo. Cheio de compaixão. Cheio de quê? Jesus estendeu a mão. Jesus fez o quê? E depois o quê? Não. Jesus fez o quê? Tocou em um leproso. Era proibido por lei. Tocar em um leproso não podia.
Jesus poderia muito bem ter estendido a mão e feito o quê? Seja curado. Mas não foi isso que ele fez. Jesus tocou nele. Algo impensável para aquela época. A lei dizia, não toque no impuro. Mas Jesus, o puro, tocou no impuro para restaurá-lo. Segundo Levítico, capítulo 13 e 14, tocarem o leproso tornava a pessoa ritualmente impura. Jesus não podia tocar nele. Um profeta não tocaria nele. Um mestre não tocaria nele. O sacerdote não tocaria nele. Mas quando Jesus o tocou, ele não se contaminou. E a pureza de Cristo é que contamina o pecador. E é como se esse leproso dissesse: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Jesus tocou nele. E é como se Jesus estivesse dizendo a ele: eu troco com você. Eu assumo a sua rejeição para devolver a sua comunhão. Eu troco com você. Isso foi um ato profético do que ele faria na cruz. Tomar a nossa dor, nossa vergonha, nossa exclusão, para nos dar a dignidade e a reconexão com o Pai. Ele nos tocou. O sacrifício de Jesus na cruz me tocou. O sacrifício de Jesus na cruz te tocou. E é por isso que você tem acesso, se você quiser nessa noite, a vida e vida com abundância para você. Você não vai ser mais excluído. Você não vai ser mais rejeitado. Você não vai ser mais deixado de lado. Você não vai ser mais rotulado. Não há enfermidade, seja ela da alma, seja ela do corpo físico, seja ela da mente, não há absolutamente nada que ele não possa tocar. Talvez a dor te afastou das pessoas. Talvez o pecado, o trauma te empurrou para fora do propósito de Deus. Mas hoje, hoje mesmo ele te toca. Ele te toca hoje. Ele te toca hoje. Não com medo da sua lepra, mas com a coragem de tocar aonde ninguém pode tocar. Jesus não te toca apenas para te limpar. Ele te toca para te devolver a vida.
Ele te toca para te devolver a família. Ele te toca para te devolver o propósito. Ele te toca para te devolver a comunhão. Ele te toca para te devolver a vida eterna. Esse homem não conseguia mais conter o testemunho. Jesus disse para ele: não fala nada para ninguém. Ah, meu irmão, como não falar algo dessa magnitude? Como não testemunhar algo dessa magnitude? Como ficar em silêncio depois de ser tocado por Jesus? Jesus não te curou, não te cura só para te aliviar. Ele te cura para te devolver ao seu propósito. Quero encerrar essa palavra hoje dizendo algo para você. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebeu? Jesus não fazia milagres para entreter a multidão ou para ganhar seguidores no Instagram. Transliterando o texto, linguagem atualizada de agora. Jesus não fazia milagres para ter influência política. Jesus não fazia milagres para ter dinheiro no seu ministério. Jesus não fazia milagres para ter igreja lotada no domingo. Jesus não fazia milagres para ser reconhecido. Cada toque, cada palavra, cada intenção tinha um propósito. Lázaro foi ressuscitado não apenas para viver, mas para ser a prova viva de que nada está perdido. Ei, eu estou falando com você que desistiu. Eu estou falando com você mesmo que disse não tem mais jeito. Eu estou falando com você mesmo que está sem esperança. É para você essa palavra. Você desistiu de tudo. Você desistiu da sua vida. E você está vivendo como um morto-vivo. Deus fala com você agora: eu não te toco nessa noite só para te limpar e te purificar. Eu te toco nessa noite para te devolver a vida. Eu te toco nessa noite para dizer que nada está perdido para quem está dentro do propósito de Deus. Nada está perdido. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não tem nada perdido, Deus está te tocando agora. Toca nele aí agora e fala: Deus está te tocando agora. Nada está perdido, não tem nada perdido. Nada está perdido. Há um toque maravilhoso de Jesus sobre a sua vida hoje. Nada está perdido, nada está perdido. Aleluia. Ele ressuscitou Lázaro no quarto dia para dizer que nada está perdido. O cego de nascença recebeu a visão não apenas para enxergar, mas para pregar com ousadia aquilo que só quem foi transformado pode testemunhar. Imagina aquele jovem bispo Joaquim. Nunca frequentou uma escola teológica e foi falar com os doutores da lei e teve que interpretar e teve que dizer o que era aquilo. Meu querido, quem tem as marcas que foi tocado em Jesus vai falar como o apóstolo Paulo: eu carrego as marcas de Cristo em mim. Nós temos as marcas dos milagres de Cristo em nós. O leproso foi tocado não apenas para ser limpo, mas para voltar à comunhão. A comunhão com a família. Você não pode terminar esse mês de julho fora da comunhão com seus familiares. Estamos falando sobre cura nos relacionamentos desde quando começamos esse mês. Não tem como. Não podemos. Não queremos. Nós queremos reatar esses relacionamentos que foram quebrados. Esse é o propósito dessa palavra. Comunhão com a família. Comunhão com seus irmãos.
de volta ao propósito de Deus. A Bíblia diz que esse homem que foi tocado, curado de lepra, contou o testemunho para a cidade inteira. E a cidade inteira sabia quem era o homem de Nazaré. Aleluia. Qual milagre você precisa hoje? Mais que isso. Você está disposto a viver o propósito que você carrega dentro desse milagre? Às vezes, o que você chama de dor, Deus chama de preparação. Às vezes, o que você chama de atraso, Deus chama de cenário. Porque quando Ele age, não é só para mudar a sua vida, é para mudar a vida de quem vai ouvir o que Ele fez através de você. Se hoje você crê em Deus, Ele está te chamando de volta para o centro do propósito. Se você precisa de um milagre que vai além das emoções, um milagre que vai realinhar sua identidade, seu chamado, sua comunhão, então a resposta ao toque de Jesus hoje deve ser: eis-me aqui. Não se esconda no luto. Não cale por medo da opinião dos outros. Não aceite viver isolado no trauma. É hoje. O céu está dizendo: é hoje. Eu não apenas quero te curar, eu quero te colocar de volta no propósito, te reposicionar. O milagre que Deus vai fazer em você hoje é o início de uma missão que vai impactar gerações amanhã. No lugar que você está, erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos hoje e para sempre. Diga amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ótima semana em nome de Jesus.